Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nessa nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto O Funcionalismo Administrativo Autárquico, de autoria de José Alfaiate, né? Apesar do nome, apesar do sobrenome, ele não era um funcionário ligado à costura, quero acreditar. Bom, mas tirando a piadinha ridícula que eu acabei de fazer, o que trata o texto do Alfaiate nos chama a atenção, tá? O primeiro aspecto de extrema importância aparece logo no primeiro parágrafo, quando ele diz que ser funcionário é estabelecer uma relação com a administração caracterizada por uma prestação de serviço a longo prazo em troca de uma carreira segura. Ora, nós temos aqui um trabalhador muito específico quando tratamos de um funcionário público, tá? É um trabalhador, portanto, que ele faz uma troca, tá? Não é uma troca de eu vendo a minha força de trabalho e você me paga e acabou. Não. É uma troca em que eu presto serviço ao poder público e, em troca, o poder público me oferece uma carreira segura. Ou seja, não está, em tese, não está sujeita às instabilidades e às intempéries que o mercado de trabalho particular ele se vê, vez por outra, envolvido. Ora, esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, portanto, ele acaba assumindo, segundo o autor, uma segunda característica, que é a ideia de que esse funcionário da administração pública, tá, por ser um funcionário que vai estar quase que integralmente vinculado à ideia da burocracia, no melhor sentido do termo, tá? Até aqui não há crítica nesse sentido, a palavra burocracia, tá? Esse funcionário ele não vai ter aquela atividade pesada, tá? Conforme, em alguns casos, a gente pode observar. Ou, de uma forma bem sucinta, é o que o autor diz que, como se ser funcionário público tem muito mais uma essência feminina do que masculina. Feminino aí no sentido de não existir um esforço físico, né? De não existir aquele esforço de um operário de construção, por exemplo, que seria uma atividade claramente masculina, segundo os critérios do autor, né? Ora, só que frente a essas duas características, uma atividade sem um esforço físico brutal, aliado a uma troca de prestação de serviço por uma carreira segura, tá? Qual é uma primeira consequência que acontece, e isso vai se produzir ao longo do tempo nesse funcionário público, tá? O primeiro aspecto, há uma grande resistência à mudança. Ou seja, na medida que esse funcionário ele adentra ao serviço público, na medida em que esse sujeito ele passa a atuar na administração pública, ele entra numa grande máquina, ele se torna uma singela engrenagem de uma máquina muito maior, onde o seu papel, tá, é cumprir determinadas tarefas em um determinado tempo. Ele não pode nem ser mais lento e nem ser mais rápido do que se espera dele, e com isso, tá, essa máquina que já está como que engessada, ela faz com que esse sujeito ele comece a ficar refratário a qualquer tipo de mudança. Ora, por quê? Porque na medida que exista qualquer mudança, significará que ele, enquanto engrenagem, deve assumir um novo papel, um papel desconhecido, e o papel desconhecido é uma coisa que ele não foi treinado, não foi preparado para isso, né? Ora, nesse sentido, tá, esse tipo de coisa, na medida que as coisas se engessam de uma forma geral, o autor também nos chama a atenção de um novo problema que aparece, tá? Que é o seguinte, perdão, na medida em que todos têm o seu papel a cumprir, né, especificamente que o autor destaca é a figura do chefe na administração pública. Ora, o que acontece com esse chefe? Em tese, ele está ali no mesmo espaço que todos os outros seus subordinados, né? Ele está coabitando, portanto, o dia a dia, não apenas espacial, mas também no sentido do trabalho de todas aquelas pessoas. Em tese, ele não se diferencia, num primeiro momento, dos demais, tá? E só que por não se diferenciar, por um lado, e por outro, tanto ele, chefe, quanto todos os outros, já terem funções determinadas, o que acaba acontecendo?
Em vários casos, se não na maioria esmagadora dos casos, essa atividade de chefia no funcionalismo público acaba assumindo características que não são parte da sua atividade principal. Ou seja, é aquilo que o autor chama de atividades, entre aspas, tá? Nobres, tá? Na medida em que ele começa a atuar muito menos como chefe e muito mais como um líder que troca favores, que tem influência e que, enfim, escapa completamente aos interesses daquela repartição, daquele setor ou daquele departamento que ele está atuando, né? E tudo isso é possível por quê? Porque, de novo, a atividade principal é completamente engessada. Então, essas pessoas, naturalmente, elas começam a se apropriar de outras atividades, de outras coisas que não são da sua função. É aquilo que o sociólogo alemão Max Weber denominou de patrimonialismo. Ou seja, eu trato a coisa pública, afinal de contas estamos falando da administração pública, né, como se fosse uma coisa particular, como se fosse minha, como se aquelas coisas pertencessem a mim. Ora, esse tipo de situação, tá, é quase uma consequência natural de toda uma engrenagem que está, repito, mais uma vez, por completo engessada, né? Ora, se temos então o funcionário ideal como sendo aquele que não faz nada além daquilo que está previsto, se temos então todo um modelo de troca de prestação de serviços por uma carreira a longo prazo e segura, tá? O que acaba acontecendo? Acaba que o autor nos chama a atenção do grande desafio que é a máquina pública e a sociedade, que é o grande enfrentamento entre essas duas coisas. De um lado, há aquilo que o autor chamou de tempo administrativo, que é a satisfação política que a máquina pública deve apresentar a toda a sociedade. Afinal de contas, o Estado, o poder público, deveria, em tese, representar os interesses da sociedade. Então, ele precisa dar essa satisfação, ele precisa demonstrar eficácia, ele precisa demonstrar qualidade, ele precisa demonstrar eficiência, tá? Só que, se isso é verdadeiro, se há uma pressão da sociedade, ou ao menos deveria existir, tá, essa pressão, por outro lado, você tem toda essa máquina pública que está, vou repetir pela última vez, eu prometo, completamente engessada. Então, o grande desafio é pegar essa máquina presa, completamente atravancada, né, e transformá-la em algo que seja eficaz. Esse é o desafio quando a gente trata do funcionalismo e da máquina pública. E é com esse comentário que eu encerro a nossa videoaula. Muito obrigado, até uma próxima vez.